Boa noite. Muito bem, boa noite. Muito bem. Vão desculpar fazer. Muito bem, então nós tínhamos prometido hoje fazer a nossa live pontualmente às 21 horas e assim sendo, queríamos também agora ter certeza de que temos algumas pessoas ligadas para nós começarmos com o nosso programa. Espero bem, peço só para vocês confirmarem se estão a ouvir o som em perfeitas condições, se a luz está boa ou está exagerada, porque estou a ver aqui deste canto, parece uma luz um bocado exagerada, mas vocês aí vão me ajudar, né? Eu, como vocês sabem, estou em trânsito de fronteira em fronteira, então às vezes não tenho condições técnicas das melhores para fazer as lives com aquelas condições que habitualmente a gente tem feito. Então eu vou aqui olhar para os comentários para saber se estão a receber o som perfeitamente, se estão a receber a luz, a imagem, como deve ser, que é para a gente iniciar. Vou ver alguns comentários. Tá bem, estou a ver aqui alguns comentários. Hoje está sendo muito rápido, em menos de 5 minutos já estamos com 12 mil pessoas a seguir-nos. Sempre on, Pai Grande, a Luísa, Tassiana, Andreia, estamos a ouvir, chefe, mas eu quero saber se estão a ouvir em condições perfeitas, se estão a ver a imagem também de forma nítida. É só esse comentário que eu queria. Som está bom, excelência, perfeito. Eu já cheguei. Boa noite, estamos atentos. Muito bem. Olha, agora nós estamos com 18 mil pessoas em direto neste momento. Vamos lá ver se a gente combina uma coisa. Podemos iniciar a nossa live, talvez se fizermos 30 mil pessoas. Vamos ver, né? Agora estamos com 20 mil, 21 mil pessoas. Tudo perfeito. Está tudo perfeito, pai, perfeito, ok, tudo bem, Aurélio, obrigado, conseguimos ver, ouvi-lo perfeitamente, está tudo perfeito, pai, perfeitamente, ok? Está tudo bem, muito bem, obrigado pela vossa audiência, obrigado pela vossa confiança e obrigado acima de tudo pela vossa paciência, pela vossa resiliência, por terem consentido sacrifícios muito grandes. Portanto, estamos próximos dos 30 mil para nós iniciarmos. Vamos iniciar quando tivermos 30 mil pessoas em direto. Muito bem, só nos mostra o cajado. Agora já estão a brincar alguns. Não mostra o cajado, mas em breve esteja a queixar. Não sei, que é isto? Que brincadeira é essa? Tudo a ver, tudo está a ser corretamente. Ok, já estamos com 30 mil pessoas em direto, acho que temos condições para iniciarmos, né? Já estamos com 32 mil pessoas em direto. Ok, perfeito. Olha, meus irmãos, primeiro eu queria agradecer, acima de tudo, aquele que tem todo o poder nos céus, aquele que tem todo o poder na terra e todo o poder por baixo da terra, aquele que é responsável pela vida de cada um de nós, independentemente da nossa crença, independentemente da nossa cor, dos nossos partidos, das nossas opções, mas aquele que cuida de todos nós, aquele que faz o sol nascer para os bons e para os maus, para os crentes e para os ímpios. Muito obrigado, nosso Deus, pelas coisas maravilhosas que estás a fazer por mim e pelo nosso povo e por Moçambique. Obrigado. Meus amigos, o que é que nós temos hoje? Bom, há coisas que se calhar eu posso dispensar de falar delas. Tivemos mais uma vez interrupção da internet, portanto isto tem sido habitual. Estive a ver ainda há pouco tempo um artigo muito interessante que foi escrito num jornal italiano sobre as manifestações em Moçambique e eles referiam um aspecto importante.
é que a questão da internet não só tem, digamos assim, está previsto na lei de imprensa, está previsto portanto, nos direitos fundamentais, como liberdade de expressão, o direito de acesso à informação, que em Moçambique existe, a nossa própria Constituição, mas também, ao nível universal, há direitos que são universais, portanto, na Carta dos Direitos Humanos e dos Povos, a questão da liberdade de expressão, que envolve exprimir livremente uma opinião e também receber opiniões dos outros. Esse é um direito universal, portanto, é um direito fundamental de dimensão universal. Portanto, o que está sendo feito com a internet em Moçambique é uma violação de um direito fundamental do ser humano. Não é só uma questão do moçambicano, é violação de um direito fundamental do ser humano. Portanto, é um direito universal. Em qualquer parte do mundo e do planeta, é um direito do qual ninguém precisa de ter autorização para usufruir. E ninguém, nenhum Estado, nenhum governo, nenhum exército pode coartar, né? Pode limitar esse direito, a não ser em situações excepcionais. E segundo a nossa Constituição, a limitação de direitos excepcionalmente é determinado pela Assembleia da República. Se vocês estiverem recordados, quando nós tivemos o estado de emergência em Moçambique, houve uma série de direitos que foram limitados, não é? Tanto, por exemplo, o direito à circulação, tivemos que ficar na chamada quarentena ou confinamento. Portanto, isso teve que ser feito pelas autoridades a partir de uma decisão tomada pela Assembleia da República. Portanto, a Assembleia da República teve que se reunir extraordinariamente e decidir pelo estado de emergência, que limitava uma série de direitos. Então, não pode um governo sozinho, um ministro do Interior ou ministro da Defesa, chegar e dizer às operadoras que vocês agora cortaram o sinal, limitar o tráfego ou limitar a banda, não é? Da internet para o povo. Portanto, isso é uma violação de direitos. Isso é um crime, por outras palavras. Portanto, é um crime. Podemos dizer que estamos perante um governo que está a cometer um crime. Está a cometer um crime. Um crime de limitar direitos fundamentais sem, digamos, ter o sustento do órgão que tem competência para limitar direitos, que é a Assembleia da República. Portanto, eu gostava de fazer esta pequena introdução para todos nós percebermos que não é favor nenhum colocar à disposição a internet para nós. Não é favor nenhum. Por outro lado, cada um de nós que tem um cartão SIM, que tem um contrato, seja lá o que for, com a Movitel, com a MCL, com a Vodacom, a partir do momento em que você tem o registro de um cartão SIM, automaticamente você tem um pacto, você tem um contrato, você tem um compromisso com essas operadoras. Da mesma maneira, quando você pede o Tchuna, chega a data, você não paga o Tchuna, é penalizado. Por quê? Porque você assumiu um contrato que tinha obrigações nesse contrato, você não cumpriu. Na data que devia pagar, você não pagou. Então aí, o dono do Tchuna faz o quê? Penaliza-te. Então é a mesma coisa. As operadoras também têm obrigações conosco, como clientes. Portanto, não podem, de forma nenhuma, limitar um direito nosso, cortar um compromisso e um pacto e um acordo conosco sem o nosso consentimento. De contrário, tem que nos indemnizar. Por isso que aqueles 2 gigas que andaram a dar, algumas pessoas ficaram contentes, aquilo é esmola, aquilo até posso dizer que é uma humilhação. Em países sérios, estas operadoras até podiam ficar falidas pela indemnização que tinham que dar a todos os clientes. Nós tínhamos que ficar 1 semana, 2 semanas sem pagar dados, ter dados de borla para compensar os danos causados aos cidadãos. Portanto, é importante que a gente saiba disso, porque às vezes pensamos que estamos a fazer um favor. Não é favor absolutamente nenhum, é um direito, é obrigação deles colocar a internet à nossa disposição. Portanto, esta é uma das questões que eu queria colocar. A outra também que eu queria colocar a todos nós, essas reivindicações que estão a ser agora feitas pelos moçambicanos, pelos jovens nas ruas, essas reivindicações, temos que entender uma coisa. O Estado, a partir do momento que é Estado,
cobra impostos aos cidadãos. Portanto, você quando compra óleo, quando você compra açúcar, quando você compra amendoim, tem sempre o IVA lá. Significa o imposto que você paga e esse imposto vai para os cofres do Estado. Ok? Então, o que isso significa? Significa que o Estado, ao cobrar-nos impostos, o Estado, ao dar-nos obrigações perante o Estado, ele também tem o dever de concretizar alguns direitos, são direitos fundamentais. Quais são esses direitos fundamentais? Por exemplo, na nossa própria Constituição tem lá o direito à habitação. Atenção, direito à habitação. Às vezes a gente tem discutido, o governo não tem um programa para habitação, o governo não tem um programa, não tem uma política para habitação para jovens. Atenção a uma coisa, não é um favor, não tem que ficar à espera de política nenhuma, de estratégia nenhuma. É um direito fundamental que está na Constituição da República. O direito à habitação é um direito fundamental. É um direito fundamental. Direito à saúde é fundamental. Direito à educação é fundamental. Direito à livre circulação é um direito fundamental. Direito à manifestação é um direito fundamental. Direito à vida. O direito à defesa. Quando você tem determinado conflito, mesmo com o próprio Estado, a ter direito a ter uma defesa. Você não pode ser preso, não pode ser condenado sem ser defendido. É um direito fundamental. Então, o que os jovens estão a fazer, o que a sociedade está a fazer, é exigir direitos que são direitos como cidadão. A partir do momento que você tem um BI do moçambicano, que se diz que este BI, você é moçambicano, automaticamente você já tem uma série de direitos que o Estado tem a obrigação de te conceder. Mas o que está acontecendo conosco? O Estado, o governo, sobretudo o governo, não o Estado, quando olha para o moçambicano, olha para o povo, olha como um pedinte, como um miserável. A gente quer habitação, temos que pedir favores. A habitação tem que haver nhongas, tem que haver cunhas. Ou tem que ser filho do combatente, ou tem que ser membro do OJM, ou tem que ter cartão vermelho, ou tem que conhecer aquele, tem que conhecer assado. Nada disso. É um direito fundamental, é obrigação do Estado colocar esse direito à habitação. É por isso que estamos aqui hoje para dizer o seguinte, meus irmãos. O que está-se a tentar fazer a partir do momento em que se reprime as marchas, dispara-se contra as pessoas, matam cidadãos, ferem cidadãos, quando estão a reclamar dos seus direitos, o Estado está a dizer, por outras palavras, que não quer cumprir com as suas próprias obrigações como Estado. O governo está a dizer que não quer cumprir com o mandato que o povo lhe deu como governo. Não quer cumprir com o seu papel, com as suas competências, com as suas obrigações como governo. Estão a perceber o que é isto? É preciso que a gente entenda isto, porque se a gente não entender isto, alguns de nós vão pensar que estão a cometer um crime quando vão manifestar. Alguns de nós vão pensar que estão a cometer uma infração quando vão para a rua e levantam um cartaz. É preciso perceber que é um direito fundamental manifestar quando outros direitos fundamentais nossos são violados. É por isso que nós estamos a dizer aqui. Porque Venâncio, queremos negociar contigo. Venâncio, queremos diálogo contigo. Tá bem, mas o diálogo, cada vez com Venâncio, a mim é uma coisa básica. Quer dizer, eu não estou a fazer uma luta para mim próprio. Estou a fazer uma luta porque estou a notar de que ao longo de 50 anos, direitos fundamentais dos moçambicanos foram violados. Então, logicamente que qualquer tipo de diálogo, qualquer tipo de negociação tem que passar por isso. Tem que passar por isso. Eu me candidatei porque tinha um projeto para este país, tinha um projeto para os moçambicanos. O nosso projeto, por exemplo, era de construir 3 milhões de casas para os jovens recém-graduados, recém-casados, por um período de 5 anos com o período do mandato. Então, é isto que queremos concretizar. Não há problema, isto estamos abertos para dialogar. Estamos para dialogar sobre isto, não há problema nenhum, porque é isto que é o motivo da nossa luta. Queremos 3 milhões de casas para os jovens. Querem conceder isso? Podemos conversar. Nós queremos, por exemplo, agora que temos os militares, aproveito agora fazer uma vênia para alguns militares hoje.
tiveram uma boa atitude. Claro, que outros também não. Hoje foram baleadas algumas pessoas, ouvimos falar ainda de mortos, mas vimos alguns casos exemplares. Esses casos exemplares, a gente faz uma vénia para estes militares. Eles perceberam que os militares, que os polícias são apartidários. Militares, os polícias servem ao Estado, servem ao povo, servem ao bem comum. A obrigação deles é com a lei, é com a Constituição, não é com o partido, não é com o governo. Porque um governo pode ter más intenções, um governo pode cometer crimes, um governo pode violar direitos dos cidadãos. Então aí, onde é que nós, como moçambicanos, como povo, vamos nos abrigar? Vamos nos abrigar nos militares, vamos nos abrigar na polícia, que são aqueles que são apartidários, que estão acima do governo, estão acima dos partidos e que a obrigação deles é de cuidar do povo. Então, alguns militares já perceberam isto, alguns polícias já perceberam isto. São esses polícias que eu estou a fazer uma vénia para eles hoje. Estou a fazer uma vénia para esses polícias, porque também nós temos um projeto aqui para a polícia. Temos um projeto para as forças de defesa e segurança, que nós queremos que as forças de defesa e segurança sejam dignas, tenham autoestima, que não tenham mais que trabalhar para nenhum partido e receber ordens de partido nenhum. Tem que manter a ordem apenas, só isso. Manter a ordem, defender os cidadãos. Essa é a obrigação da polícia. Defender o cidadão, não balear o cidadão, não disparar para o cidadão, mas defender o cidadão, proteger o cidadão, proteger direitos. Esta é a função da polícia. Mas agora desvirtuaram o papel da polícia, tornaram a polícia como uma espécie de uma arma de arremesso contra o povo, de uma arma de arremesso para a destruição do próprio povo. Então não é isto que nós queremos. E também não queremos mais estas forças de defesa e segurança que nós temos hoje. Estão incapacitadas, sem fardamento, sem alimentação, sem subsídio de risco, sem um subsídio para tratamento médico e medicamentoso, sem bolsa para os seus filhos. Quer dizer, não é isto que nós não queremos. Nós queremos forças armadas motivadas, forças de defesa e segurança motivadas, para poderem servir ao seu povo, para que não caiam na tentação da corrupção. Tem que ser bem pagos e tem que ter uma série de subsídios que os blindem, para eles sentirem-se acomodados, sentirem-se que é um Estado que cuida deles. Quando forem ao hospital, terem prioridade e terem subsídio para consulta, para exames, para medicação, para internamento. Porque eles correm risco de vida permanente. Então não faz sentido um polícia chegar no hospital, não tem dinheiro nem para pagar o paracetamol, não tem dinheiro para marcar uma consulta, não tem dinheiro para fazer um exame, não tem dinheiro para uma operação. Não faz sentido. O Estado tem que cuidar das suas forças de defesa e segurança. O Estado tem que cuidar dos seus polícias e dos seus militares. Então é isso que nós queremos. Queremos forças de defesa e segurança com orgulho de serem moçambicanos, de serem parte do exército moçambicano. Polícia que mantém postura e que sabe que não vai ser subornado porque ele sabe claramente que o Estado cuida dele. O Estado cuida da sua família, cuida da sua vida, cuida dele. Não o que nós temos hoje, que é uma desgraça. E ainda usa-se essa mesma polícia para reprimir o povo. Mas uma polícia que é colocada na miséria completa. Então não é isso que nós queremos. Então, meus irmãos, venho aqui, mais uma vez, agradecer ao povo também moçambicano. Apesar de algumas desinformações que foram vinculadas por aí, o povo está muito maduro, o nosso povo está extremamente com uma cultura cívica avançada, com uma cultura política avançada. Tem uma consciência hoje muito avançada. O povo de hoje, 2024, não tem nada a ver com o povo de 1975. Tem uma outra consciência, tem uma outra forma de ver as coisas. Então, eu também agradeço imenso e queria pedir para reafirmarmos o nosso compromisso. Nós temos 7 dias. São os 7 dias para a libertação de Moçambique. São os 7 dias para sairmos da escravidão de 50 anos. Por isso, queria pedir encarecidamente aos empresários, que sei que estão a perder dinheiro, sei que têm negócios parados, têm negócios pendentes. Mas, meus irmãos, estamos a parar 7 dias para organizarmos o nosso país. 7 dias para o nosso país entrar na normalidade. 7 dias para os empresários não serem cobrados impostos que não existem, taxas inventadas, para
para não serem chantageados constantemente porque querem participações nos vossos próprios negócios, de pessoas que nem sabem fazer negócio, de pessoas que nem sequer têm dinheiro, mas querem estar nas cotas, quer estar na participação do vosso negócio, quer lucros do vosso próprio negócio. Queremos acabar com as chantagens permanentes. Queremos acabar com empresários que são raptados, são sequestrados permanentemente. Queremos acabar com as chamadas taxas de liberdade. Você hoje é sequestrado, amanhã é liberto, mas depois tem que pagar uma taxa para não ser sequestrado de novo. Que tipo de país é esse? Queremos acabar com o tráfico de órgãos humanos. Em Moçambique, vocês não sabem disso. Muitos sabem. Tem tráfico de órgãos. Tiram órgãos de pessoas para exportar órgãos para vender lá fora. Queremos acabar com o tráfico de órgãos humanos. Há crianças que desaparecem de famílias. Vão à escola de manhã à tarde e não aparecem. São traficadas crianças para ir fazer prostituição infantil. Há pessoas que desaparecem. Tráfico de seres humanos também. Tráfico de drogas. Nosso país está hoje em dia é um narco-estado, como se diz. É isso que nós queremos acabar com isto. Queremos acabar com isto. Não podemos continuar desta forma. Não podemos continuar desta forma. Não podemos continuar até hoje. O país exportou mais de 7, 10 bilhões de dólares de gás. Mas só em Cabo Delgado é a província das mais miseráveis de Moçambique. Não há investimento na educação, não há investimento na saúde, não há infraestruturas, não há segurança, não há absolutamente nada. O país está cada vez mais pobre. Não pode, nós temos que mudar isto. Então peço perdão, peço compreensão dos empresários. É isto que nós queremos para o país. Não estamos a pedir 7 dias de paralisação apenas para prejudicar. Não. É um sacrifício que temos que consentir por um tempo para depois ficarmos libertos dessas algemas que nos amarraram durante 50 anos. Queremos um país livre. Queremos um país que você é do MDM, é do Podemos, é da Frelimo, é da Renamo, queres fazer o seu negócio e faz livremente, sem nenhum impedimento, sem chantagens, sem burlas, sem ameaças de ser sequestrado. É esse país que nós queremos. Um país limpo. Ainda hoje estava a conversar com um grande professor de Direito Internacional. Ele disse que o modelo que você, Venâncio, está a apresentar para Moçambique é o modelo que o Kuwait utilizou uns anos atrás. E que dentro desse modelo, em 5 anos, Moçambique pode converter-se num meio Catar. É possível, pelos recursos que nós temos. Já falamos muito sobre isso. Então é isto que nós queremos. Esta manifestação, claro, tem a ver com os resultados eleitorais mafiosos, resultados eleitorais falsos. Mas essa manifestação vem também a levantar uma série de violações de direitos moçambicanos. Ainda por falar em eleição, estamos a receber informação de que os editais que foram pedidos agora pelo Conselho Constitucional, a CNE, afinal de contas, a CNE agora está a chamar presidentes das mesas, delegados de candidatura, mandatários, para andarem a assinar editais neste momento. Editais que já deviam ter sido assinados nas mesas. Estão a ser assinados agora. Sobre suborno, sobre ameaça, assinaturas falsas. Então é isto. É por isso mesmo que o Carlos Massinha não tinha explicação para as disparidades dos números. Ele dizia que há muita disparidade de números, mas ele dizia que não conseguia justificar e que nem podia corrigir porque não tinha tempo. Vocês estão a imaginar o que é isto? A vontade de um povo expressa nas urnas, dizerem que descobriu-se que aqueles resultados são falsos, têm irregularidades, têm falhas, têm malandragens, têm manipulação, mas não se pode alterar porque não temos tempo. Quer dizer, isso é o mesmo que alguém chegar na rua, disparar, assassinar um cidadão e depois dizer assim, a polícia dizer que não, nós nem podemos abrir nenhum processo por esse que assassinou o outro, porque nós não temos tempo. Está-se a roubar a vontade de um povo, está-se a adulterar a vontade de um povo, mas não se pode nada fazer porque a CNE não tem tempo. E agora, tempo para ligar para os mandatários, ligar para os presidentes das mesas, ligar para os delegados de candidatura, tempo para isso tem. Para subornar tem. Então é isto que está acontecendo. É por isso mesmo que nós não vamos parar com a nossa manifestação. É por isso que nós não vamos parar com a nossa reivindicação. Nós vamos continuar com a nossa reivindicação. Porque há coisas que têm que ser corrigidas de uma vez por todas. Não podemos ficar todos os ciclos. São 30 anos de eleições burladoras, eleições falsas,
Sim, 30 anos de fraudes permanentes, 30 anos de subornar pessoas para aceitarem resultados falsos. Em algum momento temos que dizer o quê? Basta! Em algum momento temos que dizer o quê? Isto deve parar. Em algum momento temos que dizer o quê? Hana Malala. Então é isso mesmo. É o que nós estamos aqui a fazer. É o que nós estamos aqui a fazer. Então, meus irmãos, queria aqui reforçar-vos. Vamos continuar com a nossa manifestação. Amanhã é sábado, depois temos domingo. Estes 2 dias, sábado e domingo, escutem bem, são dias que temos de dar prioridade para que as famílias se reorganizem, para que as famílias se reestruturem, para que as famílias se encontrem, para que as famílias se organizem. Porque estamos a fazer o quê? Estamos a marchar em direção a Maputo. Sábado e domingo, dedicados para a aceleração da marcha para Maputo. Então, os que estavam a manifestar nos seus distritos, estavam a manifestar nos seus bairros, estavam a manifestar nas suas províncias, sábado e domingo dediquem para acelerar a vossa marcha para se chegar a Maputo. Porque dia 7, que é quinta-feira, que é o dia da marcha final sobre Maputo, era bom, em vez de chegar na quinta, era bom chegar na terça-feira. Seria o ideal. Chegamos na terça. Ou na pior das hipóteses, chegamos na quarta-feira, que é dia 6. Então, sábado e domingo, fim de semana de aceleração para a marcha para Maputo. Podemos pôr assim. Sábado e domingo, aceleração para a marcha para Maputo. Ok? Vamos nos dedicar a isto. A manifestação não para. Continuamos nos manifestando. Sobretudo aqueles que estão mais próximos de Maputo, que sabem que 2 horas, 3 horas, 4 horas podem chegar até o centro da cidade. Mas os que estão mais distantes, é bom acelerar a sua marcha. Agradecer aos camionistas. Muitos camionistas estão a dar boleias aos jovens que estão aí para Maputo. Jovens que podiam levar 2 semanas, com os camionistas vão levar 2 dias. Portanto, agradeço aos camionistas, agradeço aos chapas, agradeço às pessoas que estão a dar boleia, agradeço também aos vários empresários que estão a disponibilizar água, estão a disponibilizar alimentos, estão a disponibilizar sandes, hambúrgueres, a população que está a disponibilizar mandioca, batata doce, estão a disponibilizar vários alimentos que produzem àqueles que estão a viajar. Também é uma oportunidade para os moçambicanos mostrarem a sua solidariedade uns para com os outros. Este sentimento de solidariedade, este sentimento de amor ao próximo, este sentimento de caridade, este sentimento de patriotismo, este sentimento de mesmo valor, de mesmo alvo, de estarmos unidos para o mesmo alvo. Então agradeço a estes moçambicanos que estão a perceber isto. Agradeço aos moçambicanos que estão a apoiar os outros. É o momento de mostrarmos solidariedade. Há gente que está na casa, bebe a água até a metade, pega na garrafa de água mineral e tira. E há pessoas que passam uma semana sem comer. Então chegou o momento da nossa solidariedade. Os nossos irmãos estão a marchar. Nossos irmãos estão a passar pelas nossas casas. Vamos fazer isso. Eu gosto muito, apesar de eu ser cristão, mas eu gosto muito de uma cultura que os nossos irmãos muçulmanos têm. Nossos irmãos muçulmanos, muitos deles, na sua loja, deixam um filtro de água ali à frente. Quem tem sede, passa daquele filtro de água e bebe. Isso é uma grande revelação de amor. Aproveito também para dizer aos nossos irmãos cristãos. Temos aqui um exemplo para aprender com os nossos irmãos muçulmanos. Eles fazem isso. Tem dias nas suas lojas de caridade, dar oferta, dar esmola, fazer caridade às pessoas mais encarecidas. Então, é esta cultura que todos nós temos que aprender uns com os outros, independentemente das nossas religiões, das nossas denominações, mas o valor do amor humano. Então, vamos ajudar os nossos irmãos que estão a marchar para Maputo, porque eles vêm para a causa de uma causa nacional, uma causa de todos nós. Tanto os que participam na manifestação, como os que não participam na manifestação, todos vão beneficiar desta luta, desta manifestação, desta reivindicação, desta greve. Todos vão beneficiar. Mesmo os que estão contra, mesmo os que estão nos atacando, mesmo os que estão neste momento falando mal de nós todos os dias. Quando este país ficar liberto, quando este país se tornar mais seguro, quando este país se tornar mais próspero,
todos vão beneficiar. Os amigos e os inimigos. Todos vão se beneficiar. Os que falaram bem, os que falaram mal, todos vão se beneficiar. Então, é um bom gesto, um bom momento da nossa solidariedade. Então, sábado e domingo, volto a repetir, 2 dias de aceleração para a marcha para Maputo. Os que estão mais distantes de Maputo, então usem o sábado e domingo para acelerar a sua marcha, para acelerar a sua deslocação para Maputo. Porque queremos que as pessoas comecem a chegar em Maputo terça-feira, quarta-feira, na pior das hipóteses. Para que dia 7 de novembro, a partir das 8 horas, a gente ocupe as ruas principais de Maputo, do centro da cidade de Maputo. Quais são essas avenidas? A Avenida Eduardo Mondlane, né? A Avenida 24 de Julho, a Avenida 25 de Setembro, a Avenida Jules Nyerere. Estas são das principais avenidas. Estas avenidas têm que estar cheias de gente. Portanto, tudo que está no perímetro do centro da cidade, onde está o poder na cidade, o poder político, o poder legislativo, o poder econômico. Portanto, estas ruas todas devem estar cheias de gente. Então, desloca-se. E vocês aí, à volta da cidade de Maputo, pessoal do Chopal, pessoal do Nhagoi, pessoal do Jardim, pessoal do Acatembe, pessoal do Camavota, pessoal do Chamanculo, pessoal da Inhaca, apanha barco, vão atravessando agora. Pessoal de onde? Qual é o outro distrito? Camavota já falei, Chamanculo já falei, Camfumo é onde praticamente vamos nos concentrar, no distrito de Camfumo. Então, preparem-se também para serem solidários com as pessoas que estão a chegar para o dia 7 de novembro, o dia da libertação do povo moçambicano, cujo lema, já sabem qual é que é, é manifestação contra o assassinato do povo moçambicano. Meus amigos, vim aqui para reforçar isto e também para dizer que vamos dedicar estes 2 dias, estão mais distantes de Maputo, para acelerar a sua marcha, que não vamos falhar. Outra coisa, mais importante ainda, abre bem os seus ouvidos, aquilo que eu vou dizer agora. Mais importante ainda, agora o que eu quero dizer, é o seguinte. Muita gente disse que o Venâncio está fugitivo. O Venâncio não está em Maputo. O Venâncio não há de estar no dia 7. Vocês é que hão de ir sozinhos para a marcha. Vocês é que hão de estar sozinhos aí na manifestação. Ele está numa boa, ele não sei o quê. Eu disse, quando nós queremos organizar alguma coisa, nós temos que nos afastar, né? Como se diz, Moisés teve que sair do Egito para se preparar para voltar ao Egito e libertar o seu povo. Samora Machel, Eduardo Mondlane, Joaquim Chissano, Armando Guebuza tiveram que sair de Moçambique para fora para irem se preparar para depois voltar para libertar Moçambique. É natural. Eu tive que sair para ir organizar as minhas ideias, organizar o plano, comunicar com o povo, e agora que o plano está em execução e o plano vai acontecer e vai culminar na quinta-feira, no dia 7 de novembro, eu, Venâncio Mondlane, vou estar no dia 7 de novembro na cidade de Maputo. Vou fazer parte da marcha na cidade de Maputo. Vou estar lá com o povo e de estar lá nas grandes enchentes que vamos fazer em todas as ruas da cidade de Maputo. Estarei lá com o povo, estarei lá em grande, dia 7 de novembro, muito cedo, antes das 8 horas, eu já estarei nas ruas da cidade de Maputo com o povo para a gente fazer esta marcha, para a gente marcar o momento da devolução do poder ao povo. Vou estar lá, que registre-se isso. Estarei no dia 7 de novembro em Maputo. Estarei com o povo na marcha triunfal sobre Maputo. Na marcha que o lema é a manifestação contra o assassinato do povo moçambicano. Eu estarei em Maputo, agora digo isto em primeira mão. Estarei em Maputo, todas as condições já estão criadas, a estratégia já está lançada, a comunicação está traçada. Então, agora é momento de executar. Eu estarei com o povo no dia 7 de novembro em Maputo. Em Maputo, na marcha sobre Maputo, a marcha para Maputo, eu estarei no dia 7 de novembro. Esta é a informação que eu queria dar a todos nós, a todos vocês que estão a acompanhar este programa, e a todos que se associaram a este projeto,
que estarei em Maputo no dia 7 de novembro. Estarei em Maputo. Meus irmãos, e aqui foi hoje a live. Os que estão próximos da cidade de Maputo, amanhã continuamos com as nossas manifestações. Chamar a atenção às forças de defesa e segurança. Meus irmãos, mais uma vez, por favor, não disparem para o povo. Não maltratem o povo. Não humilhem o povo. Não impeçam o povo de se manifestar. Porque é um direito fundamental. O que estão-vos a obrigar a fazer é ilegal. É criminoso. Muitos países, hoje, os que eram presidentes ontem, hoje, estão a responder no Tribunal Penal Internacional. Hoje estão a ser condenados à prisão perpétua. Estão a ser cometidos crimes contra a humanidade em Moçambique. Precisam disparar para pessoas indefesas. Uma coisa é você disparar para alguém que está armado, que representa um risco concreto para a ordem pública. Outra coisa é disparar para pessoas que não têm armas. Está a disparar para pessoas que querem manifestar pacificamente. Está a disparar para pessoas indefesas. Isso não é constitucional, isso não é legal. Isso que estão a mandar fazer, isso é criminoso. A Amnistia Internacional já fez o segundo relatório sobre Moçambique. Mostra uma situação desastrosa das elites, dos comandantes, das hierarquias das Forças de Defesa e Segurança. Estão a cometer crimes. Não arrastem os outros militares, não arrastem os polícias para também eles cometerem crimes. A nossa Constituição dá o direito de resistir perante ordens ilegais. Portanto, vocês têm toda a liberdade de baixar as armas, têm toda a liberdade de se afastar e deixar o povo passar nas ruas para manifestar à vontade. Vocês aí estão isentos de culpa, tanto na terra como nos céus. Estão isentos de culpa, porque isso é ordens ilegais. Manifestação é um direito fundamental, ninguém deve ser baleado por manifestar. Está na Constituição da República. Está na Constituição da República. Então ninguém deve balear a ninguém. Ninguém deve prender a ninguém porque estava a manifestar. É um direito fundamental e o povo tem direito à desobediência civil quando os seus direitos são violados. E são 50 anos que os direitos dos povos são violados. E os direitos dos militares também violados. Os direitos dos polícias também violados. Tratados como miseráveis. Como uma força, como funcionários. São agentes do Estado, mas tratados como se fossem uns miseráveis. Como se fossem uns miseráveis. Então temos que acabar com isso. A polícia não é miserável. Os militares não são miseráveis. Tem que ser tratado com dignidade. E aproveito aqui também dizer aos ministros e aos outros, não tenham medo. Nós não estamos aqui para vir nos vingar de quem quer que seja. O que nós queremos é normalizar o nosso país. É por isso que quero aproveitar e anunciar aqui uma coisa. Ao longo dos acordos que a Renamo teve com a Frelimo, sempre houve uma lei de amnistia. Mas é uma amnistia para crimes políticos, crimes de guerra, por aí fora. Mas nunca houve uma amnistia para os crimes econômicos e financeiros. Nós queremos introduzir uma lei de amnistia para os crimes econômicos e financeiros. Aqueles que roubaram o Estado, que roubaram o povo, vão ter um período para devolver aquilo que roubaram ao próprio Estado e ficam amnistiados durante um período. Vamos fazer isso. Então, não estamos para perseguir a ninguém, meter na cadeia a ninguém. O que é importante é que aqueles que desviaram o que é do povo devem devolver ao povo. Para termos uma nova era. É nessa nova era que vamos ter que fazer uma amnistia para os crimes políticos, crimes militares, mas também uma amnistia para os crimes financeiros, para os crimes econômicos. Para daí em diante dizermos roubo, zero. Corrupção, zero. Ladroagem, zero. Desvio de fundos, zero. Mas vamos ter que passar, vamos ter que fazer essa transição. Vamos ter que fazer essa transição. Funcionários públicos, não estamos para mandar embora ninguém, pelo contrário. Queremos funcionários públicos com dignidade, com autoestima, mais valorizados. Ok? Então, meus amigos, era isto que nós queríamos partilhar convosco. Deixa resumir. Sábado e domingo são dias para aceleração a caminho da marcha para Maputo, para os que estão mais distantes. E também reforçar que no dia 7 de novembro, quinta-feira, eu estarei em Maputo, com o povo
para fazermos a nossa marcha triunfal. A marcha que é uma manifestação contra o assassinato do povo moçambicano. E também repisar as forças de defesa e segurança, que nós queremos dar maior dignidade, dignidade jamais vista à polícia e aos militares. Tornamos a polícia e os militares apartidários, que não respondem a nenhum partido, respondem ao Estado, respondem à lei, e serem valorizados como profissionais. É isso que nós queremos aqui reforçar. Então, meus irmãos, obrigado pela vossa audiência, apesar de todas as restrições da internet, mas a vossa, digamos assim, permanência, a assistência foi muito boa, muito elevada, acima da média de Moçambique. Agradecer também não só os moçambicanos, mas também aos nossos irmãos angolanos, que têm nos ajudado bastante, têm feito campanhas a nosso favor nas redes sociais, na diáspora, nas embaixadas de Moçambique, onde está a haver manifestações. Temos muitos angolanos lá, alguns cabo-verdianos, alguns da Guiné-Bissau, mas muitos angolanos, sobretudo. Queremos também prestar a nossa vênia, nosso agradecimento muito profundo por aquilo que estão a fazer por nós. E dizer também que nós, moçambicanos, estamos disponíveis quando vocês tiverem as vossas eleições. Disponíveis para ajudar os angolanos a ter eleições livres, justas e transparentes. E tudo o que for necessário para quebrar com o ciclo de roubo de votos em Angola, nós, moçambicanos, estaremos disponíveis também para vos ajudar. A ligação lenta, mas retomamos a nossa ligação. Claro que alguns dos nossos seguidores, nesta interrupção que houve, algumas pessoas que estavam em direto desligaram-se da transmissão. Mas foi algum problema técnico que nós vimos aqui. Mas penso que o essencial foi dito e está restabelecida a ligação agora. É natural, temos sofrido muitos ataques cibernéticos para tentar parar a nossa mensagem, mas apenas agora voltamos para agradecer a todos que estiveram a acompanhar este programa, a todos que estão nas manifestações, a todos os partidos que se associaram à nossa causa, a todos os partidos que estiveram na declaração conjunta que foi feita em Maputo de apoio, digamos, às manifestações, e também a declaração de rejeição dos resultados eleitorais anunciados pela CNE. Portanto, agradecimentos a todo o povo moçambicano e dizer, mais uma vez, que estarei aí em Maputo no dia 7 de novembro. Dia 7 de novembro, se tirarem a minha vida, se balearem, ou então, como dizem que há elementos que andam com roupas envenenadas para dar abraço ou com mãos para envenenar por aí fora, bom, estou disponível para levar essa missão avante, mas seja qual for, se houver eliminação física do veneno, quando eu chegar aí em Maputo, vocês sabem o que devem fazer. Sabem o que devem fazer. Tá? Se qualquer forma de colocar em risco a minha integridade física, quando chegar em Maputo, vocês sabem o que devem fazer. Meus irmãos, muito obrigado pela vossa presença mais uma vez. Um forte abraço para todos. Um beijo e tchau!